TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Olá, bem-vindos. A homotransfobia, que é a discriminação decorrente de orientação sexual dirigida a homossexuais e bissexuais, e a discriminação por identidade de gênero dirigida a travestis, transexuais e intersexuais, é crime no Brasil, desde 2019. Mas a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal de correlacionar esse tipo de crime com o de racismo ainda é um desafio no qual se empenha o Ministério Público. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Além das Montanhas, que conta com a participação do promotor de justiça, Alender Barreto Lima da Silva, coordenador do CAU Especial, da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação do MPMG. Remotamente conversa conosco de São Paulo o fundador e diretor do Observatório da Diversidade na Propaganda, Ariel Nobre, que se define como ativista e comunicador trans, reconhecido pelas campanhas contra a homotransfobia e o trabalho na publicidade por ajudar marcas a se comunicarem com a comunidade LGBTQIA+. Também está aqui conosco no estúdio o professor Alexandre Bahia, da Universidade Federal de Ouro Preto, que é integrante do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e pesquisador das relações entre justiça e questões LGBTQIA+. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, apesar dessa conquista legal, de 2019, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, o Brasil revela o extremo deste preconceito, sendo o país onde há mais assassinatos de LGBTQIA+, no mundo. A gente vai mostrar dados aí de 2022, em que tivemos uma morte violenta a cada 34 horas, um total de 256, sendo 242 vítimas de homicídio e 14 de suicídios, de acordo com o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo bem atuante. Doutor Alender, esses são dados de um grupo que é da sociedade civil, mas eu pergunto, o Estado tem dados para usar em políticas públicas e em defesa dessa comunidade? Obrigado, Laura. Mais uma vez é um motivo de satisfação muito grande estar aqui no Além das Montanhas. A busca de dados, as estatísticas, elas são fundamentais para o estabelecimento de políticas públicas. Na temática LGBTQIA+, é um grande gargalo, o Estado, historicamente, não ter essa coleta de dados para a formulação de políticas públicas. Nós tivemos, em 2022, um avanço, embora ainda tímido, que o IBGE, através do recorte da Pesquisa Nacional de Saúde, coletou dados, iniciou a coleta de dados ainda
precisando avançar acerca de orientação sexual da população brasileira, deixando de fora ainda a questão da identidade de gênero, o que os movimentos sociais, né, e o Ministério Público entende como relevante, né, que precisa avançar, o IBGE precisa avançar isso, mas reconhece, né, que em 2022 teve esse avanço. Mas, Laura, a sua pergunta é muito importante porque, historicamente, a população LGBTQI a mais esteve fora do radar das instituições de Estado, do Estado brasileiro, em termos de formulação de política pública. A gente vai mostrar agora um vídeo com a interpretação de um trecho da carta que o Ariel Nobre, que está aqui hoje conosco, escreveu e enviou a 14 líderes da comunicação para que ajudem a sensibilizar o poder, né, o governo e o público sobre a necessidade da formação de líderes trans para mudar essa realidade. Vamos ver. Olá, sou Ariel, artista e ativista. Sou homem trans. Isso quer dizer que quando nasci, minha família e toda a sociedade me trataram como mulher. Fui criado como mulher. Mas em 2014, com 27 anos, me declarei trans. Pedi para que as pessoas me chamassem de Ariel, no masculino. Antes disso, eu me procurava nas propagandas, nos filmes e nas revistas. Tudo era silêncio ou algo que eu não queria ser. Pobre, feio, violentado. Precisei de muita coragem para olhar dentro de mim e me declarar como realmente sou. Me sinto injustiçado quando dizem que pessoas como eu destroem famílias. O que eu mais quero é ser e ter família. E apesar de tudo, acredito que sou digno de vida, trabalho e amor. Mas a verdade é que o Brasil não gosta de pessoas trans. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. Nós podemos e devemos mudar esse cenário de morte. Em pleno 2023, empresas se dizem despreparadas para a contratação de profissionais trans. Por mais que isso seja verdade, nossa comunidade não pode mais esperar. O Brasil precisa de líderes trans. E não existem profissionais trans ocupando altos cargos de liderança na publicidade brasileira. Nós sabemos da desigualdade vertiginosa de oportunidades entre cis e trans. Mas só você conhece os reais desafios da sua empresa para fazer isso acontecer. Pense sobre eles e saiba, você pode contar comigo para superar cada um deles o quanto antes. E mais, a nossa cooperação é crucial para que o Brasil não repita um recorde tão lamentável. Não é regalia, é sobre ser quem se é e ainda dar um jeito de sonhar. Acredita em mim, nossas vidas precisam ser vividas. Com esperança, Ariel Nobre. Ariel, obrigada por compartilhar conosco esse vídeo que trata dessa, por um lado, da invisibilidade e por um lado da violência, né? que a comunidade na qual você está inserido vive. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, as autoridades policiais elucidaram apenas 35,9% das mortes violentas que a gente citou aqui no começo do programa no ano passado. Sem elucidação, sem punição, isso contribui, né, para manter o Brasil no topo desse ranking de crimes de homotransfobia. O que é preciso fazer? Olá, Laura
e todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. É uma honra para mim estar aqui. Toda vez que eu vejo uma notícia que trata de um assassinato de uma travesti, toda vez que eu vejo uma notícia sobre um desaparecimento de uma mulher trans, toda vez que eu vejo uma notícia sobre um suicídio de um homem trans, eu choro 2 vezes. Eu choro porque poderia ser comigo, mas eu também choro porque ninguém chora. E isso porque, como a gente viu nos dados, a transfobia, ela é cotidiana, ela está na nossa cultura. Esses dados estão escritos aí, mas eles estão também inscritos na minha pele, eles estão inscritos em como eu preciso agir no mundo para me defender e viver em um país que insiste em me condenar à morte por eu ser quem eu sou. E isso é muito vertiginoso, porque o Brasil, ele, além de liderar por 14 anos consecutivos assassinatos de pessoas trans, o Brasil também é o país que mais assiste pornografia trans, por exemplo. Então, isso, o que está acontecendo nesse março, por exemplo, em relação às mulheres trans, que é horrível, que é vergonhoso para o Brasil, a gente está tendo pelo menos uma oportunidade de educação, de dizer, olha, pessoas trans e travestis fazem parte da família humana. E nós vamos fazer isso com políticas públicas, com contabilizar essas pessoas, esses sofrimentos e entregar com políticas públicas. Obrigada pela sua fala. A gente vai falar mais sobre esse março que você citou aí daqui a pouco no programa. Agora eu queria perguntar para o professor quais são as causas desse preconceito, dessa violência contra essa comunidade LGBTQIA+, no Brasil. De onde vem isso? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente tem várias questões, mas a gente pode resumir em questões religiosas. Tradicionalmente, nós somos uma sociedade com viés de religiosidade muito forte e de uma religiosidade que exclui, que é inerentemente excludente. O Brasil tem uma particularidade frente a outros países da América Latina, que é o crescimento de uma religiosidade muito específica que não existe em outros países da América Latina. Então, você tem vários países passando por um processo de decréscimo do número de pessoas religiosas, enquanto a gente tem um aumento. E isso, me parece, é um dos fatores que diferencia o Brasil de outros países da América Latina, que possuem legislações de proteção a pessoas LGBTQIA+, diferente do Brasil, que tem um total de zero legislações. A gente não tem nenhuma lei federal em mais de 30 anos de Constituição, e isso é algo muito... e coloca a gente na lanterninha de todos os países da América Latina, sem exceção. A gente está atrás de todos os países da América Latina, que todos eles têm alguma forma de legislação. Mesmo países bastante conservadores, como o Chile, por exemplo, que até 20 anos atrás sequer tinha divórcio, e eles têm uma legislação exemplar sobre a questão da punição da violência contra pessoas LGBT, que é a Lei Zamúdio, e a gente não tem. A gente tem a decisão do STF, mas a gente não tem nenhuma lei, não por falta de projetos. E aí eu chego num segundo elemento que me parece extremamente importante nessa equação, que é o fato de a gente ter um Congresso Nacional que não representa, inclusive, a maioria da população. Ainda que boa parte da população brasileira seja conservadora, a maior parte da população brasileira, tem várias pesquisas que mostram, é favorável ao reconhecimento, por exemplo, do direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o Congresso Nacional, desde 1995, ele se recusa a aprovar legislações nesse sentido. Então, a gente tem um Congresso que, na verdade, não representa a maioria, que representa, na verdade, interesses de grupos muito bem organizados que freiam qualquer tentativa de avanço, mínimo que seja, nesse tipo de política.
Eu acho que uma terceira coisa é que essa falta de dados, ela não é algo que acontece por acaso. Me parece que existe aí uma política, como o próprio a Judith Butler, por exemplo, vai dizer, que é de deixar morrer mesmo, né? É daquelas vidas que importam. O Estado brasileiro, ao não fazer estatísticas sobre violência, ou mesmo sobre a existência de pessoas LGBTQIA+, ele, na verdade, está deixando morrer. Ele, na verdade, tem uma ação, não é uma omissão, é uma ação deliberada, me parece, de, se não existem dados, eu não tenho como criar políticas, como o Allender lembra, né? Se a gente não sabe quem são e quais são as necessidades de um ponto de vista oficial e não por dados extraoficiais, como o brilhante trabalho que o Grupo Gay da Bahia faz, mas que são dados extraoficiais, eu não me comprometo a realizar políticas. Então, acho que é um conjunto aí de coisas que acaba levando a população LGBTQIA+, no Brasil a um limbo, pelo menos do ponto de vista dos poderes executivo e legislativo no Brasil. Doutor Allender, o que se pode fazer, já que é no Congresso, nos parlamentos, em que se fazem as leis, como é que podemos fazer para que essas vozes sejam ouvidas, para que essas pessoas sejam reconhecidas? Laura, é um desafio enorme, né? Como bem disse o professor Alexandre Bahia, se trata de algo arraigado, algo estrutural, né? O preconceito contra a população LGBTQIA+, e como ele bem registrou, a ausência de diversidade, né, representativa nas casas legislativas, que, enfim, que de certa forma representasse o povo brasileiro em toda a sua diversidade. O que eu considero importante, Laura, e o que é feito pelo Grupo Gay da Bahia, pela ANTRA e pelos movimentos sociais em si, é a mobilização social, né? É o fortalecimento da pauta através do engajamento das pessoas, é ocupar os espaços de fala, e aí eu parabenizo o próprio Ministério Público pela iniciativa de criar um órgão especializado, né, na temática. Enfim, isso já é uma sinalização da importância do tema para a instituição. Intensificar os debates, né, nas instituições. Por exemplo, né, ano passado nós fizemos 2 ações educacionais aqui no Ministério Público, no sentido de envolver as promotoras e os promotores de justiça de todo o Estado com a temática. Enfim, é um trabalho de mobilização que eu definiria, Laura, e um aprofundamento em medidas educacionais, evidenciar também a questão da não banalização da homotransfobia, a gente trabalhar para combater a normalização disso. Isso tem que ser nomeado, isso tem que ser dito, isso tem que ser processado e responsabilizado. Essa é a nossa luta. E essa responsabilização tem que começar nos espaços de poder, né? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre atitudes de parlamentares, líderes políticos que amplificam esse discurso preconceituoso e de ódio às pessoas trans. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a criminalização da homotransfobia. Nós vamos mostrar agora um vídeo de campanha produzido pelo Ariel, que é um alerta para as consequências do preconceito e da violência
com pessoas LGBTQIA+, que levam muitas delas ao suicídio. Recentemente, tive a oportunidade de olhar nos olhos de um agressor. Às vezes, ouso pensar que tenho menos medo da morte que a maioria das pessoas. Essa última agressão tive muito medo, mas não foi de morrer. Foi de morrer sem dizer que te amo. As palavras não ditas foram perdendo sentido à medida que eu chorava. E foi então que só me restou o óbvio. Como um vômito, bêbado e desvairado, comecei a escrever o que até agora não tive coragem de dizer. Escrevo por onde passo. Se eu pudesse, eu tirava a roupa para você me ler. A nudez revela a alma, você sabe. Leia esse texto nu. Agora que chorei, tenho boas notícias. Eu, quando me permito ser, aprendo a dizer sim. Mergulho em cada poro infinito do saber. Encontro Deus em mim. Como um rio que deságua no mar, resisto a cada instante a caminhar. Navego em minhas ondas, me deslizo sem pudor, me percebo objeto do amor. Recentemente, nós tivemos um parlamentar que subiu à tribuna no Congresso. No Dia das Mulheres, fez um discurso debochado contra as trans. E eu queria pedir ao Ariel que comentasse esse episódio, né? Porque aqui é seu lugar de fala mais do que de ninguém. Bem, eu quero conversar com as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que aconteceu na Câmara no Dia das Mulheres, quarta-feira, porque foi muito grave, sabe? Porque o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, falou que homens que se vestem de mulheres estão tomando o espaço de mulheres. Então, para quem está assistindo, eu quero falar da real situação da comunidade trans no Brasil. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, de direita e de esquerda, inclusive, e o Brasil segue matando as pessoas trans. O movimento social, desde que eu entendo por ele, desde que eu participo dele, a maior pauta da comunidade trans é pela vida. É por sair de casa sem morrer. É sobre ter acesso ao banheiro. É sobre ter acesso à luz do dia. É sobre ter acesso à dignidade. É sobre ter acesso a trabalho. A gente não está em condição de tomar o lugar de ninguém. A gente não tem sequer essa possibilidade, porque a gente ainda está lutando pelo mínimo. Isso é ser trans no Brasil. Como eu disse, o Brasil é o país que tem mais número de assassinatos de pessoas trans por 14 anos consecutivos. Isso quer dizer que isso é uma erva daninha que está nos nossos corações, porque só isso
Só algo tão irracional como a transfobia é capaz de fazer mães expulsarem filhos de casa. Entende? Então, o que o deputado Nicolas Ferreira fez é crime. É crime. Então, eu quero, assim, o que é mais importante? O que a gente realmente precisa ter vergonha? Eu precisei de coragem para olhar dentro de mim e falar, cara, não, eu sou trans, e me declarar do jeito como eu realmente sou. Mas muitas vezes eu tive vergonha de ser quem eu sou. E quando eu tenho essa vergonha, eu tento me perguntar, o que é realmente vergonhoso? Ser quem eu sou? Ou a gente está num país que tudo bem ser o país que mais tem assassinatos de pessoas trans por 14 anos consecutivos, sendo 80% deles de forma cruel. O que é realmente vergonhoso? Quem a gente precisa ter vergonha? De pessoas como eu, da Erika Hilton, da Duda Salabert, é delas que a gente precisa ter vergonha? Ou do fato que o Brasil está repetindo, ano após ano, esse recorde tão lamentável? Eu quero que cada brasileiro hoje tenha vergonha disso. Tenha vergonha dessa cultura que permite o assassinato e a transfobia de forma tão cotidiana. O direito de existir é muito mais urgente do que a liberdade de odiar, do que a liberdade de matar. Qual é o Brasil que a gente quer? O Brasil que pessoas trans podem ser quem são? Ou o país que é permitido matar pessoas por elas serem quem são? E isso a gente está falando de matar, entende? Antes disso tem o acesso ao trabalho, antes disso tem o acesso ao afeto, ao amor, isso, a autonomia de representação, porque falam sobre nós, mas não deixam a gente falar. Ou nas universidades, estudam a gente, mas não deixam a gente estudar. Inclusive, em Minas Gerais, lá, terra onde nós estamos, 90% das pessoas trans não terminam o ensino médio. Esse é o problema. Esse é o problema que devia estar sendo debatido na Câmara, que é a Casa do Povo, entende? Não tem como vai ter democracia se algumas pessoas podem viver e outras pessoas devem morrer. Isso não é democracia. Quanto mais preconceito, quanto mais discriminação, menos democracia. Professor, isso que o Ariel falou é muito importante porque demonstra o nível mesmo de discussão em que nós estamos, né? Em que não atingimos o que deveríamos atingir. Estamos no básico, né? De conservar vidas. Sim, quando a gente pensa que a gente está discutindo sobre pessoas trans, sobre elas poderem não ser mortas, e eu acho que o que a Ariel lembra é que a maior parte delas são mortas de forma violenta, tem um excesso de violência, inclusive, Duda sempre fala muito sobre isso, né? Então a gente está muito aquém das discussões mínimas, a gente está falando de vida, a gente está falando nem do fato de que mais de 90% de pessoas trans sequer completam o ensino médio, que mais de 90% delas vivem da prostituição como única forma de sobrevivência, não que elas escolham, mas como única forma de não morrer de fome. Então é algo que está muito básico, né, quando a gente está falando de vida. E sobre a questão de suicídio, eu só queria acrescentar um dado também de Minas. A gente tem aqui na região metropolitana o presídio de Bicas, em que ele tem uma ala para pessoas LGBT e em que a gente teve durante o ano passado, durante a pandemia e até mesmo ano passado, um recorde de suicídios de pessoas trans travestis nesse presídio, a ponto inclusive dele ser interditado de uma ação civil pública que está correndo, feita pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra o Estado de Minas, na qual o Estado de Minas está de forma bastante